Quando eu cheguei em Brasília, ainda sem muita perspectiva de como ia ser minha vida aqui, uma das primeiras coisas que eu quis, um dos primeiros lugares que eu quis conhecer foi a UNB. Mesmo não morando aqui, eu sabia da UNB, conhecia, e tinha um certo encantamento, assim, e queria conhecer. Andei pelo campus e fiquei vendo aquilo tudo e tal, e pensava, pô, um dia eu gostaria de estudar aqui. E assim, muitos anos depois eu fui estudar na UNB, então a UNB foi muito importante, a minha formação na UNB foi muito importante. Foi lá que eu conheci o André e a partir de lá muita coisa aconteceu, né? Bom, eu nasci em Brasília, né? Assim, eu vivi a vida quase toda aqui. E eu sempre vivenciei muito a cidade, sempre nas férias eu estava por aqui, eventualmente viajava, mas estava sempre por aqui. E aí essa construção da cidade foi sempre muito forte para mim, né? A construção, na minha percepção do que era a cidade, foi sempre muito forte, porque eu passei a infância muito brincando em superquadra, morava numa superquadra e tinha aqueles limites da quadra para brincar, minha mãe deixava a gente mais livre. E aí você vai criando as amizades, as relações, as brincadeiras ali dentro da quadra. Eu sou de uma cidade pequena, do Maranhão. Nasci em Gonçalves Dias, mas com 3 anos eu fui para Porto Franco, que é uma cidade mais ao sul do Maranhão. O universo, a perspectiva que a gente tem lá é muito restrito, né? E eu sempre gostei muito de desenhar. Quando eu pensava no futuro, em que profissão eu ia me encaixar e tal, o desenho me levava a pensar na engenharia, né? Numa cidade como essa, você tem poucas opções. Ou você sonha em ser um médico, advogado ou engenheiro. Então, a engenharia se encaixava mais assim no que eu gostava, no que eu imaginava. Eu não conhecia arquitetura e não era uma coisa que estava no meu horizonte, assim. Aí eu vim para Brasília. Na verdade, meus pais vieram antes de mim. E um tempo depois eu vim, a gente morou aqui um tempo, e eles tiveram que voltar e eu fiquei, né? Fiquei em Brasília e muito novo ainda, assim, eu tive que trabalhar. Demorei um tempo para chegar à arquitetura. Eu acabei fazendo como primeira escolha engenharia. E eu fiz 3 anos de engenharia no UNB. E aí, em determinado momento, eu tentei buscar coisas que tinham mais a ver comigo. Lembrei que eu gostava de desenhar, gostava de fazer maquete de papel, gostava de... Enfim... me interessava por questões que tinham a ver com espaço. E aí, nessa reflexão, depois de uns anos de engenharia, eu acabei fazendo outro vestibular, fiz um vestibular para arquitetura e foi onde eu assim, falei, nossa, por que eu não fiz isso antes? Quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu vivenciei muito, de forma muito intensa a faculdade.
acabei, depois de um tempo, com alguns colegas amigos, formando uma chapa para o centro acadêmico e a gente, enfim, desenvolvia várias questões, tanto acadêmicas, né, junto dos alunos, mas também organizava as festas, enfim, para conseguir recursos para a faculdade. E a gente estava tentando organizar uma semana cultural e, assim, tinha já umas ideias e tudo. E aí foi aí que o Éder me procurou, assim, a gente se conhecia só de falar oi, alguma coisa assim, e ele me procurou e falou, olha, eu tive essa experiência em São Paulo, de um seminário, onde alguns arquitetos, que são arquitetos, né, conhecidos, que a gente inclusive admirava. E aí nessa conversa a gente foi percebendo, pô, é possível trazer para Brasília? A gente estava no centro acadêmico, a gente tinha recursos, dava para trazer, vamos ver hospedagem, vamos ver alimentação, transporte. E acabou que a coisa funcionou, foi um sucesso. Acho que a gente trouxe arquitetos muito importantes assim, na arquitetura contemporânea brasileira e os estudantes tiveram uma oportunidade diferente de, né, assim, trabalhar ao lado de uns caras que têm um nome de peso. E aí na organização disso, né, assim, após um primeiro contato, a gente teve que se falar muito e teve que se encontrar para organizar e tudo. E foi quando a gente foi percebendo que a gente tinha muita afinidade, né? Assim, não só no campo da arquitetura, assim, como assim, a linguagem em arquitetura, mas questões mais amplas da vida, dos posicionamentos, de como enxergar as coisas. Mas logo depois disso eu fui para a Itália para fazer a dupla titulação e aí a gente perdeu um pouco o contato. Depois que eu voltei da Itália, apresentei a minha diplomação aqui e aí só depois de um bom tempo, apesar da gente encontrar eventualmente para tomar uma cerveja e tal, só depois de um bom tempo que a gente se reuniu para trabalhar junto mesmo. Essa região aqui a gente tem a avenida principal e uma avenida secundária aqui. Então, o partido do projeto, as premissas, era criar um diálogo franco da edificação com essa área. Porque o terreno ele é um platô que cai aqui. Então, a gente faz uso desse desnível para recriar, redesenhar essa topografia e poder implantar o prédio de forma delicada. Eu acho que essas alterações que a construtora está solicitando, eu acho que a gente consegue atender sem perder essa essência do projeto. Assim, né? O importante é viabilizar para a gente ver essa obra construída, né, o mais rápido possível. Eu e o André, a gente trabalha de forma muito harmônica, na verdade. Assim. O diálogo flui muito. Assim. Eu sou uma pessoa meio insegura, assim, sabe? Às vezes eu faço uma coisa e fico muito tempo questionando se aquilo tá certo, não tá. Eu acho que o André é uma pessoa muito segura, assim, eu sinto muita confiança nele. Então, eu vejo como um trabalho muito complementar, assim. Se me perguntar o que o Éder representa no todo, na minha vida e tal, eu acho que ele é uma peça fundamental, né, assim, do que eu tenho como construção profissional, mas também como pessoa. Ele me ensinou a ver algumas coisas com algum olhar mais calmo, tranquilo, às vezes por eu ser mais agitado, assim. Eu acho que o ArcBR não seria o ArcBR sem Éder ou sem André. O processo criativo, eu diria mais que é um processo de pesquisa, de busca de alguma coisa do que de criatividade, assim. Eles conversam muito, acho que os projetos partem muito de um diálogo e é um diálogo embasado em arquitetura e em valores que a gente tem quanto à arquitetura e quanto à sociedade, à vida. A gente entende que a avaliação um do outro é muito importante para dar uma segurança de que a gente está na busca correta. O processo é uma busca de uma resposta para aquele contexto, mas que também transmita essa ideia da arquitetura como dimensão humana, né? E é uma coisa intensa, assim, é muito comum nos nossos projetos
a gente fazer um estudo e depois voltar atrás, achar que a gente descobriu a solução e depois perceber que não. Eu desenho muito, eu gosto muito de desenhar, tenho cadernos e cadernos de desenhos, de croquis. É sempre uma prática importante, esse primeiro momento de discussão para ver que caminho o projeto vai. E aí depois que ele passa dessa primeira etapa, que o cliente aprova o projeto, ou enfim, o projeto ganha mais corpo, aí a gente costuma dividir um pouco quem vai ficar supervisionando, quem vai ficar mais responsável pelo projeto. E ele não é tranquilo, assim, ele é suado, assim, é angustiante muitas vezes. A gente faz questão de estar junto das obras, porque a gente entende que cada detalhe que está sendo colocado ali é importante para formar aquele conjunto que a gente pensou inicialmente. Então, é uma parte não só de uma certa fiscalização, mas é uma parte também de um aprendizado da gente entender o que é possível. Assim, a gente tenta elaborar um detalhe diferente, tenta pensar, será que a gente consegue fazer isso de forma um pouco mais arrojada? E aí a gente precisa muito do contato com outros profissionais. E esses profissionais, em geral, eles estão envolvidos com a obra. Na obra, quem está executando, com o engenheiro, com o mestre, com o operário, a gente precisa entender até aonde a gente pode ir. E a gente confia muito nessa relação. Então, a gente vai às obras, pede muito que fale, olha, se tiver que mudar alguma coisa, entre em contato com a gente. Se a gente não estiver aqui, a gente fica muito disponível. Quando a gente entrega e fala assim, agora vocês vão entrar, eu acho que a gente sente que o papel está cumprido. Assim. A gente não gosta de deixar a obra se levar por ela. A gente prefere estar junto e se envolver sempre. A gente não tem uma especialidade, assim, a gente não faz um tipo específico de projeto. Então, a gente trabalha com projetos residenciais, comerciais, institucionais e de escalas diversas, né? Então, isso para a gente é importante porque faz com que a gente exercite, né, essa capacidade, possibilidade de trabalhar com temas diferentes, assim. Então a gente gosta disso. A gente tem alguns projetos residenciais. Tem um projeto que pra gente eu acho que sempre vai ser muito especial, que é a Casa Gitz, porque foi a primeira casa construída do escritório e eu acho que é uma sensação diferente, assim, te impulsiona, né? Assim, você aprende com o que você está vendo e, enfim, é uma situação importante, eu acho que na carreira do arquiteto, ver sempre as coisas sendo concluídas, né? Então a Casa Gitz foi essa primeira experiência, assim, é uma casa que tem muito concreto aparente, elementos de madeira. O programa da casa é um programa muito simplificado, né? Assim, e o que essa casa eu acho que tem de interessante é que ela mostra de alguma forma que a gente sempre tem essa busca pelo espaço, da relação do construído com o vazio. E aí a conformação desses espaços junto com a parte de lazer, que tem uma sala lá ao fundo, cria uma pracinha, que eu acho que as pessoas acabam se apropriando desse espaço em várias situações, sabe? Inclusive a gente, quando os clientes chamam a gente, vem aqui, enfim, fazer um churrasco com a gente, é legal essa relação também, né? Muitas vezes os clientes, ao final do processo, nos chamam para vivenciar um pouco daquilo também, e a gente vai super feliz. É uma casa pequena, mas com muito detalhamento técnico, assim. A gente pensou cada um dos detalhezinhos e tiveram questões que a gente teve que chamar profissionais que eram muito especializados para desenvolver alguns detalhes. Então a casa foi uma experiência assim de aprendizado para a gente e os clientes confiaram muito. Esse resultado tão sintético e assim essa forma
tão aproximada da primeira ideia que a gente passou para o cliente, sabe? Eu acho que é uma conquista, no final das contas. Tem uma outra casa nossa, que é a Casa Core, é um projeto mais recente, que já tem uma materialidade um pouco diferente da Casa Guides, não tem o concreto aparente, assim. Eles queriam uma casa discreta, delicada, sutil, mas que eles pudessem aproveitar muito com as crianças, assim. Eu acho que os espaços tinham essa questão. Eles falavam muito de uma varanda, assim. A gente quer uma varanda para a gente estar no espaço externo e a gente poder aproveitar com as crianças. Tem um espaço que eu possa brincar, um espaço de grama, que eu possa brincar de bola com meus filhos. E é uma casa que a gente gosta porque ela tem uma solução bem incomum, assim, nos projetos residenciais. A casa ela acontece em 2 blocos meio que separados. Eles são conectados por uma varanda, mas para você sair de um setor da casa para outro, você passa por um espaço aberto que se conecta a 2 pátios. Então, essa noção de dentro e fora na casa se confunde muito. Assim. Às vezes, para você sair da sala e ir para o quarto, você tem que sair da casa. Você tem que sair para o espaço externo, mas que, ao mesmo tempo, está tão integrado com o espaço interno que é uma continuidade daquele espaço. Ao invés da gente simplesmente concentrar a edificação e tentar liberar o lote, a gente optou por permear o lote com a edificação, criando esses espaços. No terreno tinha um pequi, né, que é uma árvore característica aqui do Cerrado, então a gente queria preservar. Então, toda a casa também, o desenvolvimento, a forma como a casa ocupa o terreno, a implantação, ela respeita esse piquezeiro que está lá. E a casa é muito interessante porque você consegue perceber quase tudo que está acontecendo na casa de vários lugares, né? Porque acaba que esse formato cria uma integração. É uma casa que nos agrada muito, assim, não só como resposta que a gente deu, mas na questão da escala, da materialidade, enfim. É uma casa que eu acho que é muito importante para o escritório. A gente acaba fazendo projetos de diferentes usos, assim, a gente já fez escola, já fez unidade de saúde, já fez museu, já fez, assim, nem todos construídos, muitos projetos acabam que a gente não vence ou acabam que não são construídos, mas a gente se permite, né, principalmente por conta dos concursos, a fazer arquitetura de diferentes coisas, mas sempre com um olhar muito próprio nosso. Bom, em 2016, nós participamos de um concurso que era promovido pela CODAB, um órgão do GDF, para unidades habitacionais coletivas em Sobradinho. A ideia era fazer edifícios, eram edifícios de 6 pavimentos e para receber pessoas que estão no programa, né, de habitação da CODAB. E a gente teve uma oportunidade de colocar dentro de um espaço que não era, digamos assim, tão extenso, algumas das nossas ideias. E eu acho que uma coisa que a gente fez do projeto que, bom, foi um pouco diferente do que se esperava, é que a gente dividiu o prédio em 2 partes, meio que trazendo a rua, subindo o prédio. Os apartamentos ficavam separados e a gente criou as conexões de circulações e tal como espaço mais aberto. Para além da edificação, a gente também pensou como a gente poderia fazer as concordâncias de terreno, as pavimentações de forma a retribuir para a cidade de alguma forma. Em 2018, a gente venceu um outro concurso, também da CODAB, assim, promovido pela CODAB. Dessa vez era uma escola, um centro de ensino, que fica num bairro novo que chama Crixá, ali perto de São Sebastião. Essa escola tinha um terreno interessante, porque era um terreno muito alongado e ele tinha uma declividade contínua. E a gente ficou pensando como a gente poderia resolver o projeto nesse sentido, até que a gente chegou a uma ideia de criar 3 térreos. Com essa conformação da volumetria, a gente tem os espaços de entrada nesses diferentes térreos. Em uma dessas entradas, a gente cria um espaço que é uma praça, né? De novo, tentando abrir um pouco para a cidade, assim, o uso. A gente imagina que uma escola numa região onde você não tem ainda, né,
tantas opções de cultura, tantas opções de lazer, ela acaba funcionando muito mais do que como uma escola, mas também como um espaço de apropriação da comunidade, né? Então, o projeto tem muito esse caráter, tenta tornar o mais comunitário possível. Acho que é uma das potências do projeto. A gente gosta muito e está ansioso para ser construído. O projeto da Paróquia Sagrada Família foi um dos primeiros projetos desenvolvidos no escritório. Quando eu fiz o estudo e nós apresentamos, eu não sabia que era um concurso. A gente estava ali apresentando uma proposta para a paróquia. Não sabíamos que tinha outras propostas, foram colocadas, né, por outros profissionais e tal. E foi um projeto que a gente fez assim, meio no risco, sabe? A gente não sabia se ia dar certo e tal, mas era um tema legal, fazer uma igreja, né? Quantas vezes na vida um arquiteto faz uma igreja, ou quantos arquitetos fazem uma igreja na vida, assim. Isso foi legal demais, assim, estudar o tema. E a gente apresentou esse projeto em 2012, então já são 10 anos, né? E aí, um ano depois que eu apresentei esse projeto, o padre me ligou. E eu já tinha esquecido, achei que não ia dar em nada. E aí o padre falou, olha, eu queria que você viesse para uma reunião aqui, porque o seu projeto foi aprovado aqui e a gente quer dar continuidade, né? Aí eu fiquei super feliz, assim. E aí a partir daí a gente começou a desenvolver o projeto. A obra não está pronta ainda, está em obra, está quase pronta. E a gente sabe que é complicado, né? Faz com doação e etc. Mas o padre acreditou e algumas pessoas da paróquia também acreditaram muito e deu super certo, assim. É um projeto que é especial pra gente. A gente anseia aí pelo momento em que ele vai estar concretizado. Acho que esse processo, na verdade, é a criação. Assim, a criação é esse suor, essa relação, esse desenvolvimento, claro, combinado com tudo aquilo que a gente já estudou. Não acho que a gente tem um nicho, mas eu acho que sim, a gente tem uma linguagem. Acho que a gente tem uma forma de ver a arquitetura. A forma como a gente encara a arquitetura tem a ver com a forma que a gente encara as questões que a gente vive na nossa vida, assim, né? Então, o entendimento da arquitetura como algo que vai além da construção, dos aspectos assim, práticos, programáticos da arquitetura, e entender que a arquitetura é uma forma de se posicionar, entender que a arquitetura se comunica com as pessoas e torna a vida das pessoas melhor, e, enfim, tem um impacto, né, na sociedade. O projeto da Arena é um projeto bem complexo, um projeto muito grande, que tem muita diversidade de usos e, enfim, tem complexidades técnicas e, além de outras projetuais, que levam o projeto a ser mais alongado no seu desenvolvimento. Então, a gente ainda está em fase de desenvolvimento dos projetos, né? Concluímos uma etapa importante agora e a gente tem a expectativa de que seja construído quanto antes, né? Assim, eu sei que as condições não dependem da gente só, mas a gente tem uma expectativa de ver início de obra, quem sabe esse ano, no ano que vem. Então, o que a gente mais quer ver é isso, as pessoas ocuparem esse espaço de uma forma que a gente não pensava. É isso que a gente quer mais ver, assim, porque a gente acha que é
é um espaço importante da cidade. Realmente a gente espera muito que seja executado, porque é o maior projeto, né, que a gente fez. É um projeto que ele espelha muito algumas questões de Brasília, assim, de implantação, sabe? Acho que vai ter um impacto muito grande na cidade. As pessoas hoje em Brasília, elas se apropriam bastante dos espaços, né? Eu acho que o projeto da Arena ele vai ser mais um lugar em que a apropriação daquele espaço pode acontecer de diversas formas, assim. E acho que também é uma característica interessante da arquitetura de não definir muito, assim, de não limitar as possibilidades de uso, assim, pelo contrário, de potencializar uma apropriação mais diversa do espaço. Vai virar um grande parque, as pessoas vão poder ali como no Eixão do Lazer, onde elas se apropriam dos espaços, como no Parque da Cidade. A ideia é que as pessoas tenham essa dinâmica, né, de lazer, mas também com todo ali um suporte de comércio, enfim, de restaurantes, é o que a gente espera ver funcionando em pouco tempo. As áreas edificadas, a gente sempre teve uma preocupação muito grande de deixá-las de forma muito sutil, para que elas não fossem protagonistas naquele espaço. A gente já tem um estádio que é, né, assim, muito volumoso e muito presente no espaço, e a gente esperava fazer uma edificação ou fazer edificações que fossem mais delicadas. O elemento que trouxe essa organização até de transição da escala mais bucólica, jardins, para a escala gregária, que é da parte mais comercial, é uma plataforma, que é, na verdade, um elemento que sai de uma cota do chão e ela vai se desprendendo, não porque ela está subindo, mas porque o chão vai descendo, o solo, a topografia vai descendo, e nisso esse elemento que começa como uma calçada e se torna um elemento construído, ele vai se soltando do chão. E ao ponto de que lá na extremidade dessa plataforma, as pessoas têm um mirante para a cidade, porque elas naquele lugar estão numa cota bem mais alta do que todo mundo que está ali em volta. Então, é um elemento que eu acho que é importantíssimo e eu acho que ele foi o definidor do projeto. Quando a gente chegou a esse desenho, a essa ideia de ter um elemento como uma plataforma mirante que organizava tanto as escalas como as edificações que dela partem, a gente falou, esse projeto realmente é um projeto que está aí para competir, sabe? Acho que é um trabalho de muita gente envolvida, mas é uma satisfação muito grande chegar ao final e ver que a arquitetura está ali, né? Assim, a gente tem os clientes satisfeitos, a gente está satisfeito com a obra, enfim, é um processo muito gostoso mesmo. Essa relação da arquitetura com a paisagem é algo que é muito importante para a gente. Então, a arquitetura como cultura, quando a gente constrói, a gente acredita nisso, quando a gente constrói uma obra de arquitetura, a gente está interferindo naquele território, naquele lugar, de tal modo que aquilo que está colocado é um elemento que recria aquela paisagem e que traz uma outra dimensão para aquela paisagem, que é a dimensão humana. Então, a arquitetura tem essa potência, né, de ser uma expressão humana e que cada pessoa que olha para aquilo interpreta aquilo e recria aquilo como arte, assim. Todas as cidades têm seus problemas. Brasília é uma cidade moderna, um patrimônio, porque também é um marco histórico, assim, né? Assim, é uma experiência da arquitetura e do urbanismo modernos. Esquecendo um pouco da parte da cidade, assim, você criar uma nova cidade num período tão curto, com tanta gente boa fazendo a coisa acontecer, foi um momento tão espetacular da humanidade para mim, assim, seria tão difícil você recriar essa situação nos dias de hoje, eu acho que ou em qualquer outro momento. Brasília é uma cidade muito humanista, por conta desses valores que a gente está falando aqui, sabe? Uma cidade que se implanta muito bem no lugar onde ela está,
que respeita o lugar, que se relaciona com a paisagem. Cada vez mais, e a tendência realmente é que Brasília seja um grande polo cultural, um grande polo intelectual, assim, e a gente vai aos poucos quebrar essa ideia de que Brasília é política, porque Brasília é muito única em todos os sentidos, no urbanismo, na arquitetura, na cultura, enfim. Um projeto que a gente gosta muito e conversa muito é o projeto da rodoviária, que como arquitetura, às vezes ele não é nem tanto percebido, né? Assim, porque ele é uma mistura de arquitetura e urbanismo. Essa inserção da arquitetura, da estrutura no lugar, é uma coisa que encanta a gente, de fato, assim. E acho que a rodoviária é uma grande lição nesse sentido, né? A rodoviária, além do que ela é um lugar do povo, assim, né? Que as pessoas vão para aquele espaço central e de lá a perspectiva da esplanada, a perspectiva da torre, aquela sensação da continuidade e tal, são muito bonitos, assim. A gente se espelha muito nisso também, aprende com isso. Eu tenho uma admiração absurda pela rodoviária, que é o projeto do Lúcio Costa também, e a forma genial como ele organiza aquele espaço central, que é um cruzamento, né, em vários níveis de coisas acontecendo, e um hub que recebe a população, né, recebe a população de Brasília, passa por ali. Tem uma coisa muito bonita da rodoviária, que é você chegar ali no centro da cidade, e o centro da cidade é o lugar do povo. E isso eu acho que é muito poético. Eu acho que trazer para todas as pessoas a oportunidade de ter essas percepções é muito democrático e bonito. Eu sou muito apaixonado por arquitetura, assim, realmente. Eu quero continuar fazendo arquitetura, continuar tendo a possibilidade de cada vez mais, por meio da arquitetura, construir coisas que sejam boas para as pessoas, para a cidade. Acho que a gente, como arquiteto, pessoas que trabalham na construção da cidade, do espaço habitado, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? A gente não vai mudar a sociedade, não vai tornar a sociedade melhor, mais justa, mais igualitária, que isso é uma coisa muito ampla, mas na medida do possível a gente pode, por meio da arquitetura, humanizar mais o lugar onde a gente vive, né? Se um dia um de nós decidir sair daqui, assim, acabou o ArcBR, porque esse escritório é a união do que nós somos, né? Podem até vir outros para, né, contribuir mais, né, dentro disso tudo. Como a equipe já contribui, mas, enfim, quem sabe vão ter outros sócios, mas eu acho que se um dos dois, ou eu ou o Éder, sairmos, eu acho que perdeu o sentido dessa experiência que a gente teve, sabe? Porque vai ser sinal de que cada um vai estar com sua busca. Então, eu acho que o ArcBR é isso. O ArcBR é o que a gente pensa junto.